Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. Que bom é depois de nós tirarmos um período de louvor, de adoração, mas chegou também um momento muito precioso de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que mais ou menos uns 2 anos e 3 meses, eu compartilhei essa palavra quando ainda nós estávamos lá no núcleo, no bairro do Coroadinho. E alguns irmãos que estão aqui, vão estar ouvindo pela segunda vez, mas creio eu que é um momento propício para nós ouvirmos esta palavra novamente. E o tema que eu coloquei nesta noite para eu compartilhar com vocês é tema da palavra de Deus, o resgate de Ló. Este é o tema que o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração para eu compartilhar nesta noite. Queridos, se nós estudarmos a palavra de Deus, infelizmente, depois do dilúvio, o homem continuou inclinado para o pecado. E Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, procurou uma forma de gerar uma nova nação inclinada e voltada para Ele. Deus procurou alguém e Ele encontrou um homem chamado Abraão, numa cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade improvável, onde um povo que não cultuava o verdadeiro Deus. Não sei qual foi a forma que Deus usou, nós não temos conhecimento para fazer este chamado a Abraão, não sei, mas uma coisa eu sei, é que Abraão, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. De que forma? Também não sei. Ele não somente ouviu, mas atentou para a voz de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, no verso 1 e 4, eu quero ler junto com vocês, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como filho, como lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Gente, é impressionante como este homem de Deus, ele não relutou, o chamado de Deus. Ele se dispôs, abriu mão de estar na sua terra, abriu mão de estar com a sua parentela e decidiu obedecer a ordem de Deus. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ele, diz a Bíblia, que partiu rumo à terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha lhe prometido. E ao chegar naquela terra, Deus, ele se manifestou a Abraão, apareceu a ele, e ele levantou um altar de adoração a Deus, levantou um altar ao Senhor. Deus disse para ele: Abraão, eu vou te dar essa terra, e também aos seus descendentes. E nós observamos na palavra de Deus, que Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, ficou peregrinando e se deparou com uma situação adversa, que infelizmente nós vivenciamos também nos nossos dias. Houve fome naquela terra. Imagine, apesar de Deus ter enviado aquele homem àquela terra, isso nos mostra que mesmo que nós possamos servir o verdadeiro Deus,
levarmos Deus a sério, nós não estamos isentos de passarmos por situações difíceis. E Abraão se deparou. E ele tomou uma decisão. Eu achei interessante. Eu estava estudando esse texto, que ele tomou uma decisão de descer ao Egito, com duas teses. Os teólogos, acredita que Abraão não deveria descer ao Egito, porque Deus iria providenciar tudo aquilo que era necessário. Foi um Deus que lhe chamou, Deus ia providenciar. Outro acredita o seguinte, que Abraão deveria descer ao Egito para providenciar o alimento necessário, não somente para ele, mas também para a sua família. Uma coisa eu sei, que a decisão que Abraão tomou expôs a sua esposa ao constrangimento, levou ela a uma situação que eu creio que nenhuma mulher gostaria de passar. Só não foi usada por Faraó porque Deus interferiu. O Senhor, com seu grande amor e sua grande misericórdia, não permitiu que Faraó tocasse naquela mulher. E ainda a Bíblia nos relata que Deus, aliás, Abraão foi chamado por Faraó, deu uma bronca nele. Tem uma tradução que diz: vai-te, manda, ou melhor que seja, expulsa Abraão do Egito, e ele volta à terra de Canaã, volta para a sua terra. E quando ele retornou para a sua terra, ele retornou muito próspero. Deus o abençoou, não somente Abraão, mas também o seu sobrinho Ló. Eles voltaram riquíssimos. Quando eles chegaram em Canaã, eles se depararam também com outro problema, mesmo na terra da promessa. Tanto Abraão como Ló cresceram financeiramente, começou a haver um atrito entre os seus pastores, de Abraão e o de Ló. E Abraão, como um servo de Deus, tomou a decisão de Ló, eu quero dizer a você, meu filho, que se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló, ele olhou para as campinas do Jordão, viu que a terra era uma terra muito boa, ele tomou uma decisão de ficar com aquela terra, que se aproximava de Sodoma. E Abraão escolheu outro lugar. Mas, apesar da terra ser uma terra muito boa, mas os moradores daquela terra eram maus. Uma cidade inclinada para o pecado. Mal sabia Ló que em pouco tempo houve uma guerra. É a primeira guerra registrada na Bíblia, de 4 reis contra 5 reis. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 14, verso 9 e até o 12. Eu não sei qual é mais difícil pronunciar o nome deste rei, ou escrever o nome dele. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 14, 9 e 12. Diz assim: lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar,
4 reis contra 5, aconteceu que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume, quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu. Alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Aqui observamos que esse rei Quedorlaomer, ele subjugou essas 5 nações. Passaram 12 anos debaixo do jugo. E de repente, esses 5 reis tomaram uma decisão: nós não vamos nos submeter mais a esse rei. Tomaram uma decisão de confrontá-los. Mas a Bíblia diz, esse império, né, que Quedorlaomer liderava, eles entraram nas cidades, conquistaram os seus inimigos e levaram todas as pessoas a cativo, e Ló, sobrinho de Abraão, estava no meio. Estava no meio. Queridos, aqui entra o coração daquilo que eu quero compartilhar com vocês, sobre a operação resgate, que Abraão tomou uma decisão de fazer algo que todos nós devemos fazer. O que passa em sua cabeça quando você ouve a palavra resgate? O que passa na sua cabeça? Quando eu ouço a palavra resgate, vem na minha cabeça aqueles bombeiros. Tem algum bombeiro aqui? Bombeiro resgatando as pessoas dos escombros, não é isso? Paramédico, tomando aquela decisão de resgatar aquela pessoa que sofreu um acidente. Então, irmãos, se você estudar o texto, qual foi a reação de Abraão quando Ló foi levado cativo? Olha a reação de Abraão. Gênesis capítulo 14, verso 11 até o 15. Diz assim a palavra de Deus. 14, 11 até o 15. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu que morava junto aos bosques de carvalhos, pertencente a Mamre, o amorreu. Mamre e seus parentes, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Ele tomou uma decisão. Quando ele teve conhecimento, ele decidiu ir atrás de Abraão. Gente, não foi uma decisão fácil. Imagine nós nos colocarmos no lugar de Abraão. Ele decidiu de ir atrás do seu sobrinho. Era alguém muito importante para ele. E não somente Abraão foi atrás desse exército inimigo, mas os seus 318 homens, nascidos na sua própria casa.
Isso não quer dizer que eles nasceram na casa de Abraão. Eles foram treinados na casa de Abraão. E eles se dispuseram, gente, arriscando a sua própria vida. Eu estava olhando a geografia bíblica. Eles caminharam mais ou menos 150 quilômetros. Isso nas montanhas, não é como na BR-135. Nas montanhas, procurando capturá-lo, aliás, recuperá-lo, Ló e também a sua família. Eles não mediram esforços, se dispuseram a fazer o possível. Abraão e seus servos percorreram centenas de quilômetros para encontrar e lutar contra os seus inimigos. O embate teve ao norte da Palestina e seguiu-se até o norte de Damasco, na Síria. Foi assim que Abraão, com seus 318 homens, derrotou um império mesopotâmico. Aquele império foi derrotado por intermédio de Abraão e seus servos. Isso é sensacional. Não foi fácil, não, mas eles conseguiram, não somente conseguiram derrotar os seus inimigos, mas também conseguiram recapturá-lo, trazê-lo de volta, Ló e seus familiares. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 14, verso 16, diz assim: Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Que coisa sensacional! Isto é fantástico. Amém, queridos? Ele conseguiu trazê-lo tudo. Recuperou algo muito importante. Eu vi uma frase de um comediante, Danny Thomas. Ele disse o seguinte: todos nós nascemos por um motivo, mas nem sempre descobrimos qual é. Deixa eu ler aqui. Todos nós nascemos por um motivo, mas nem sempre descobrimos qual é. O sucesso não tem a ver com o que você ganha ou conquista para si. Ele está no que fazemos pelas outras pessoas. Amém? Então valeu a pena Abraão se deslocar junto com os seus servos para recuperá-lo, o seu sobrinho. Queridos, o Novo Testamento, o Novo Testamento mostra claramente Jesus buscando e amando, resgatando as pessoas. Impressionante. Durante seu ministério terreno, ele buscou as pessoas mais desprezadas daquele tempo da sociedade judaica. Então, Jesus veio em prol dessas pessoas, aquelas pessoas marginalizadas, quase não sai, aquelas pessoas renegadas, ou as escórias da sociedade. É impressionante. Se você olhar, especialmente nos evangelhos, nós encontramos vários relatos. Mateus capítulo 9, do verso 10 até o 13, diz assim a Bíblia: mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia
e não que ofereça sacrifício, pois não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Então Jesus é o maior exemplo, a maior referência em todas as escrituras sagradas, de alguém que sempre se preocupou com o bem-estar das pessoas, sempre se preocupou pelas vidas. Em busca a esse amor foram revelados aonde? Na cruz. Na cruz Jesus demonstrou o maior amor pela humanidade. Não somente com palavras, mas com as suas ações, né? Alguém para provar, né, que me ama e não precisa somente usar as suas palavras, mas tem que demonstrar com as suas atitudes. E Jesus demonstrou o seu amor. Inclusive o próprio Jesus resumiu o objetivo do seu ministério da seguinte forma. Mateus capítulo 20, do verso 28, olha o que diz a Bíblia. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O maior intuito de Deus de vir aqui na face da terra, de nos resgatar. E algo que me fascina é que a Bíblia diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então uma das razões, eu creio, que Jesus veio à face da terra, ou acredito eu que foi a maior razão, é de nos resgatar. Nós estávamos presos e Jesus nos resgatou com a sua mão poderosa, com o seu poder, mostrando que Ele não é somente um Deus poderoso, mas é um Deus todo tracinho poderoso. Então creio que eis a razão por que Jesus veio. O Senhor Jesus ainda falou em seus ensinos sobre a importância de buscar, amar e resgatar as pessoas desgarradas e perdidas. É impressionante, não sei se você já prestou atenção, no Evangelho de Lucas, Jesus, somente no capítulo 15, fala de 3 parábolas. Não sei se você já percebeu. As 3 palavras dessa questão são elas: parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas essas 3 parábolas, Jesus nos mostra o extraordinário amor de Deus pelos pecadores. Todas as 3, elas revelam a forma ativa como Deus busca, encontra e traz os perdidos. As 3 parábolas terminam com uma cena de grande comemoração, indicando que Deus não apenas busca o que se perdeu, mas se alegra grandemente com o que estava perdido e foi encontrado. Eu quero encorajar você a ler na sua casa essas 3 parábolas. Afinal de contas, irmãos, que preço tem uma alma? Qual o valor de uma alma? Eu peguei esse dado aqui de um cientista inglês. Ele fez um estudo sobre o valor químico do ser humano e chegou à seguinte conclusão: que o nosso corpo não vale quase nada. Não vale quase nada. Eu quero ler com você, que diz o seguinte. Você possa colocar, por gentileza? Como o ser humano não vale quase nada, para que você possa acompanhar. Ok? Diz o seguinte, ele chegou à conclusão o seguinte: o ser humano não vale quase nada com a sua
com a sua gordura de um corpo, pode ser fabricado 7 sabonetes. O nosso organismo tem açúcar suficiente para adoçar uma xícara de café e ferro para fabricar um prego médio. O fósforo existente no organismo daria para fazer 1.200 palitos. Os cabelos, os que tem, né? Voltando. Para fabricar um prego médio, o fósforo existente no organismo daria para fazer 1.200 palitos. Os cabelos dariam para confeccionar 5 pincéis. Os ossos, depois de triturado, daria para fazer 4 quilos de adubo orgânico. As unhas, devidamente derretidas, dariam para fabricar um frasco pequeno de cola, além de outras matérias sem importância. Mais de 70% do corpo humano é água. Se tudo fosse vendido como matéria-prima, daria em torno de R$100. Barato demais, né? E agora que o dólar aumentou e o real caiu, muito pouco. Então, não vale quase nada. Queridos, nem os ministros da área econômica de um país sabem informar o valor de uma alma. O mais capacitado cientista, o único que pode dar essa informação, sabe quem é? O Senhor Jesus. É o único que pode dizer o valor de uma alma, de uma vida. Aquele que nos colocou no mundo, dando um corpo. Queridos, é impressionante como Jesus não deixa dúvida. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 16, verso 26. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Isso nos mostra a importância de uma alma. Isso mostra a importância de uma vida. Eu acho linda uma música antiga, que ela é cantada pela cantora Mara Lima. Irmão, você sabe o valor de uma alma? Aí o resto eu não sei, nem cantar e nem a letra. Mas é linda aquela música, a letra. Isso mostra que uma vida é preciosa, que tem um valor altíssimo. Amém, queridos? Jesus Cristo considera cada vida um tesouro extraordinário. Tira a palavra extra, fica só ordinário, né? Jesus considera cada vida importantíssima. Então você pode entender o valor de uma alma. O apóstolo Pedro, ele escreveu o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 até o 19. Diz o seguinte, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem manchar. Então uma alma não tem preço. Ninguém consegue mencionar o valor de uma vida, porque Jesus o comprou, e não foi barato de maneira alguma, foi algo muito caro.
Foi algo muito caro. Então, irmãos, a Bíblia, ela é bem clara. Toda pessoa que entregou a sua vida a Cristo, que um dia tomou uma decisão de seguir a Cristo, ela passa a ser filho de Deus. Obrigado, irmão. E não somente filho de Deus. Biblicamente falando, ela pertence a Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, verso 9. Não somente a Cristo, mas nós passamos também a ser, aliás, somos herdeiros. Agora que pertence a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiro dele segundo a promessa de Deus. Biblicamente falando, nós somos descendentes de Abraão. Quem crê nisso? E agora que pertence a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiro dele segundo a promessa de Deus. Então, já que nós somos descendentes de Abraão, nós devemos proceder como o pai Abraão. Amém, irmãos? Devemos proceder como Abraão. A mesma atitude que Abraão tomou para resgatar Ló, essa deve ser a mesma atitude dos verdadeiros filhos de Abraão. Amém, irmãos? Esse deve ser o mesmo procedimento. Existem muitos Lós que a igreja precisa recuperar. E eu creio que uma das razões porque Deus nos escolheu, para que nós pudéssemos fazer aquilo que Abraão fez muitos anos atrás. E eu quero dizer, Deus, eis aqui Selinaldo de Abreu Maranhão, amigo do povão, está disposto a ir atrás dos Lós que se perderam nessa caminhada. Quem está disposto a ir comigo? Nós vamos. E é impressionante, não sei se você prestou atenção no texto, que a estratégia que Abraão usou para derrotar os seus inimigos, ele dividiu em grupos. Sacou? Deus tem nos dado uma estratégia. As nossas células serão instrumentos que Deus vai usar para resgatarmos essas pessoas. Só eu não posso, o pastor também não pode, mas nós podemos. E nós vamos atrás. Porque chegou a hora, chegou o tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo agir. Diabo, tu levar-te, tudo bem, mas Deus vai nos dar estratégias, meios que nós vamos estar trazendo os Lós. Amém? Essa é a nossa grande incumbência. Essa é a nossa grande tarefa. Diga, Senhor, que caia sobre mim esse mesmo desejo, esse mesmo amor que houve no coração de Abraão. Estava orando ontem ao Senhor, digo, Deus, que a tua igreja seja batizada com esse espírito de amor, de compaixão. Nós, como descendentes de Abraão, precisamos ser socorristas de Deus, tanto com os irmãos que já estão vinculados em uma igreja local, quanto para com aqueles que ainda não são seguidores de Jesus. E o que devemos fazer para sermos socorristas bem-sucedidos? Eu quero te mostrar 2 fatores que são essenciais para nós sermos socorristas bem-sucedidos. Coloque, por favor, por gentileza. O primeiro fator que eu quero te mostrar nesta noite
seja misericordioso. Amém, queridos? Seja misericordioso. Eu pego o exemplo de Abraão. Abraão usou de misericórdia. Ele foi misericordioso para com o seu filho, que ele adotou, apesar de ser sobrinho. Judas, aliás, 1:22 diz o seguinte: tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Abraão não disse, quando ele soube, Ló, você foi um vacilão, eu te falei, eu te disse. Abraão, ele não questionou. Ele tinha até algumas razões para questionar. E Judas diz o seguinte: tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Infelizmente, tem muitas pessoas que já vacilaram. E eu não posso de maneira alguma ficar julgando as pessoas. Se nós quisermos resgatar as pessoas, precisamos ter esse entendimento. Podemos medir o nosso amor para com Deus, demonstrando compaixão pelos outros. Lembre agora, se tem algum Ló que saiu da sua cela, use de compaixão para com o seu irmão. Tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Eu acho interessante, o médico ou o socorrista, quando ele vê alguém que sofreu um acidente, ou alguém que chega no hospital, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa má, o médico não vai dizer, olha, eu te falei porque você procedeu dessa forma. Ele não faz isso. A tarefa dele é ajudar aquela pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa má. É hora de nós agirmos. Segunda razão que eu quero te mostrar nesta noite, para que nós sejamos bem-sucedidos, seja determinado. Abraão, ele saiu decidido. Ele saiu decidido a resgatar o seu sobrinho. Se deparou com momentos difíceis, sim, mas ele tinha um foco: eu vou restaurar, ou recuperar, ou resgatar o meu irmão, o meu sobrinho que faz parte da minha família. Judas diz o seguinte: resgate os outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outro ainda, tenha misericórdia, mas faça isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Seja determinado. Senhor, eu vou sair daqui, o meu desafio é aquela pessoa. E eu creio, se nós sairmos determinados a recuperarmos essas pessoas, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser engrandecido. Ficou na história algo que marcou. Irmãos, pessoas determinadas são aquelas que não fogem à luta e permanecem sempre no propósito, demonstrando perseverança e foco. Esse é o nosso grande desafio, de nós focarmos para resgatarmos aquele que foram embora. Amém, queridos? Eu quero dizer algo para cada um de vocês, ou para cada um de nós. Não é preciso alguém ser rico, ou famoso, ou talentoso para resgatar as pessoas. O que é preciso? Nós
nos importarmos com cada uma delas. Não é preciso. Você pode dizer, eu não tenho talento. Não preciso nem ter talento, nem dom. Que é preciso nós nos importarmos com cada uma delas. E eu creio que assim como Abraão resgatou, assim como Jesus resgatou, através das nossas vidas, muitas pessoas, inúmeras pessoas serão resgatadas, deixarão de passar a eternidade no inferno e vão morar eternamente no céu. Quem crê nisto? Eu quero que você possa aplaudir Jesus, que eu creio que isto vai acontecer em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você nesta noite, para nós orarmos a Deus, pedirmos, Senhor, nos ajuda, que com tua ajuda eu quero ser um canal de bênção para a vida de outra pessoa. Deus quer nos usar como instrumento de bênçãos, e eu creio que Ele vai nos usar em nome de Jesus, porque tenho certeza que eu nasci para eu ser uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção. Abraão foi uma bênção para a vida de Ló e toda a sua família. Jesus tem sido uma bênção para cada um de nós. E nós, como descendentes de Abraão, devemos também ser canais de bênçãos para a vida de outras pessoas.